E nesse contexto de desastre climático, a Câmara dos Deputados deve começar a debater uma política de prevenção e auxílio a desastres e calamidades naturais. O Bruno Pinheiro tem mais informações. O projeto é de autoria do deputado Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, que institui a política de proteção nacional e defesa civil. Um olhar voltado para aqueles municípios com até 50 mil habitantes, uma equipe permanente da Defesa Civil e, claro, em regiões metropolitanas e área de risco. Em entrevista à Jovem Pan neste domingo, Abílio Brunini garantiu que vai solicitar ao deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, a urgência do projeto de lei, quando dispensa a discussão nas comissões e a matéria é analisada no plenário da Câmara dos Deputados. Precisamos profissionalizar essas equipes da Defesa Civil, fazer concurso público, chamar pessoas que vão fazer um plano A, plano B, plano C de socorro, mapeamento das áreas de risco, censo das pessoas que estão em área de risco, criar uma política de regularização urbana, de poder criar uma questão de habitação, colocando as pessoas num lugar mais seguro, criar umas zonas de socorro, uma linha de socorro, planejamentos eficazes. Não ficar à sorte, não pode ser assim. A Defesa Civil ela tem que ser profissionalizada, ela tem que ser incentivada, estimulada e apoiada para que tenha uma ação perene de planejamento e eficácia. Precisamos que seja uma ação, uma política de governo e não uma política partidária, nem uma política de quem está no poder. Também nesta quarta-feira, o deputado Arthur Lira garantiu a instalação de uma comissão especial que vai realmente discutir sobre o repasse de emendas para os estados, para os municípios, cerca de 5% de emendas dos parlamentares. A discussão é que quando chegar no último ano de legislatura, o valor de emenda que não for utilizado naquela região, naquele estado, retornará para o saldo de emendas do parlamentar. Essa discussão é um pouco antiga e estava na Câmara dos Deputados, uma espécie de uma gaveta, mas que agora, diante do atual cenário no Rio Grande do Sul, a discussão acaba ganhando força. E Arthur Lira garantiu, no encontro com o presidente da República e com outras autoridades, que a discussão vai ganhar um olhar atento e ganhar força nos corredores da Câmara dos Deputados. Arthur Lira convocou, inclusive, reunião com os líderes nesta segunda-feira, aqui na capital federal. De um outro lado, no Senado Federal, Rodrigo Pacheco também garantiu que haverá um esforço concentrado e que também espera que os ministros de Estado, ministros do governo Lula, na esplanada dos ministérios, também voltem os seus olhares para o estado do Rio Grande do Sul, anunciando, inclusive, repasse de novos recursos. De Brasília, para a Jovem Pan, o Bruno Pinheiro. Agora, Amanda Klein, Cristiano Beraldo, nesses momentos de calamidades naturais, de desastres ambientais e climáticos, essas políticas começam a se proliferar. A gente falou no fim de semana sobre o destino ou a destinação de 600 milhões de reais em emendas parlamentares. Tem esse projeto que está sendo defendido pelo deputado Abílio. Tem essa PEC que está sendo defendida, sobretudo pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para destinar 5% das emendas individuais para esses municípios e estados afetados por essas tragédias. Mas é importante que haja uma política definitiva, porque a discussão de ações no momento emergencial leva tempo e atrasa a solução. Lívia, você tem razão, e isso terá que partir do executivo, né? Uma política mais definitiva. O presidente Lula já cobrou publicamente da ministra Marina Silva e ela deve apresentar, sim, um plano de emergência, de combate a eventos climáticos extremos como esse que acometeu o Rio Grande do Sul, definitivamente colocar uma série de municípios, cerca de 2 municípios que enfrentam, que têm mais propensão, uma tendência maior, né, de enfrentar eventos climáticos extremos nessa espécie de plano, e esses municípios receberiam os recursos emergenciais, haveria uma série de atalhos para que esses municípios possam receber recursos emergenciais e para que você possa agir no polo preventivo. O governo tem
noção disso. É claro que isso não é fácil, não é uma coisa fácil de ser feita, principalmente com um orçamento enxuto, né? Há pouco espaço para aumentar as despesas e é claro que nesse momento o Congresso está todo acometido dessa emoção natural que advém da tragédia no Rio Grande do Sul, mas a gente sabe também como é fácil o Brasil virar a página assim que as coisas esfriam um pouco, né? Que as coisas voltam aos eixos. Por outro lado, o que o Congresso precisa decidir a partir dessa semana? Primeiro, um pacote emergencial, uma espécie de orçamento de guerra, da mesma forma que foi feito durante a pandemia, e o Congresso já tem todo o arcabouço jurídico para fazer isso, despesas que não ficam ali imunes às regras fiscais, regra de ouro, lei de responsabilidade fiscal, então uma ajuda emergencial para o Estado que não precisa cumprir os mesmos limites fiscais. Você tem as emendas individuais parlamentares ou emendas parlamentares que possam ser destinadas para essa finalidade. Você também terá que será desenhado um pacote para um socorro emergencial das empresas, então crédito extraordinário para essas empresas do Rio Grande do Sul que precisam se erguer rapidamente. A parte de infraestrutura também é muito importante, rodovias, pontes. Eu estava ouvindo o prefeito de Santa Maria falar nesse fim de semana que 17 pontes na região dele, são todas as pontes na região, estão inutilizáveis, né? Foram derrubadas, tem algum tipo de avaria, elas precisam ser reconstruídas. Imagina como você pode fazer o abastecimento do Estado, o escoamento de produtos importantes, leite, arroz, outros produtos agropecuários que o Rio Grande do Sul produz, né? E isso tem um reflexo na inflação, tem um reflexo no abastecimento do Estado e do restante do país. Então, uma série de medidas nesse sentido que precisam ser tomadas de forma emergencial e isso tem que partir do Executivo e do Congresso. E aí sim um plano a longo prazo para prevenção e mitigação de eventos climáticos extremos. Pois é, o problema é esse, a gente sempre trata da emergência, a gente sempre trata do socorro no momento da tragédia, e aí, como a própria Amanda disse, vira-se a página a partir do momento em que a situação entra num clima de normalidade, e aí os problemas são cultivados de novo. O Brasil precisa de planejamento estratégico, a gente tem que olhar para essas regiões, isso tem que ser responsabilidade de cada município. Não adianta o ente federativo simplesmente ficar ali numa posição passiva e aí Brasília toma todas as decisões e as prefeituras entregam o seu destino a Brasília. Não pode ser assim, tem que ser o contrário. A gente precisa de mais autonomia dentro dos municípios, mas a gente precisa que estes municípios tenham planejamento e que este planejamento seja bem executado, assim como os governos estaduais. A gente precisa que as estradas sejam feitas ao exemplo do que se faz nos Estados Unidos, na Europa, em países do Oriente Médio, na China. O Brasil, ele passa vergonha quando você compara a qualidade de estradas que temos no Brasil com outros lugares. Aí, quando tem uma tragédia dessa, é isso que acontece. Quer dizer, 17 pontes inutilizadas que dão acesso a uma cidade. Como é que pode isso? Isso só pode porque tudo é mal executado. Nós temos que colocar um ponto final nessa falta de cuidado, nessa falta de exigir o melhor. À medida que a gente fizer isso, entender que a infraestrutura é essencial, sobretudo em casos extremos como esse, talvez o Brasil comece a avançar em áreas que vem passando vergonha por muito e muito tempo. Nesse momento, claro, toda solidariedade e ajuda vai ser essencial para trazer o Rio Grande do Sul de volta à normalidade à medida que as águas baixarem. Mas daqui para frente, as obras têm que ser bastante intensas, até porque o Rio Grande do Sul teve um evento climático bastante extremo ainda em setembro do ano passado, e aí precisa se perguntar o que efetivamente foi feito de setembro de 2023 até abril de 2024 que pudesse amenizar os efeitos de eventos como o que a gente está vendo agora.